nada no Dia das Mães. Nas redes sociais, uma das filhas de Maria Elizabeth desabafou. Disse que nunca mais terá um Dia das Mães feliz. Nós estamos no Capão Redondo, zona sul de São Paulo, onde tudo aconteceu. De acordo com informações da polícia, o João Vitor teria invadido a casa da ex-sogra. Só que o que causa uma certa estranheza pra gente ao chegar aqui é que é um portão totalmente fechado, só com um pedaço aqui aberto, com a tranca. Ali dentro é uma multimoradia, então são várias casas. Só que no local não tem sinais de arrombamento. Isso significa o quê? Que de alguma maneira alguém facilitou a entrada dele nesse local. O ex-genro chegou armado com uma faca. Ele entrou no local e foi direto no alvo dele, que era a ex-sogra, Dona Maria Elizabeth, que estava lá dentro e não resistiu aos ferimentos, morreu na hora. Maria Elizabeth era mãe de 3 filhas. Uma delas era companheira de João Vitor. Eles viviam um relacionamento conturbado, de idas e vindas, com vários episódios de agressões. Como era de se esperar, Maria Elizabeth não gostava de João Vitor. Na última briga, em frente à casa dela, João Vitor teria partido para cima da companheira. Maria Elizabeth entrou no meio e acabou esfaqueada. 47DP investiga o caso de feminicídio e está nesse momento procurando o autor das facadas, João Vitor, que é conhecido na região como Gordão. Eles já ouviram algumas testemunhas, já colheram todos os detalhes ali da perícia e tem todas as provas para fazer o pedido do mandado de prisão contra o João Vitor. Só que até o momento ele não foi encontrado pela polícia. O que teria feito João Vitor logo depois de assassinar a ex-sogra? Ele entra no Instagram da irmã dele, abre uma live, ou seja, ao vivo, ali pelo Instagram, pela rede social, e começa a dar uma versão dele. Começa a falar algumas coisas que irritaram profundamente a família da vítima. A polícia já teria ficado sabendo de tudo isso que fez o João Vitor. Só que até o momento, mesmo ele tendo entrado em uma live, ele não foi localizado. Informação diretamente da comunidade é que o Tribunal do Crime, o crime organizado, também está à procura dele. Nós entramos em contato com as filhas de Maria Elizabeth, mas elas não quiseram participar da reportagem. Nas redes sociais, as filhas pedem por justiça. Elas querem que o crime não fique impune. Olha, seguimos com Cidade Alerta. Festa com pagode termina em morte. Diversas pessoas curtiam uma festa com música ao vivo em um bar, até que de repente chega, olha só, um rapaz de camiseta verde e preta com uma pistola. Olha ele aí, uma camiseta regata, pistola em uma das mãos e o copo na outra. E o cara chega atirando. Ele chega na boa, devagarinho, e atira diversas vezes em um homem. A vítima é Jorge Mauro, 51 anos. Na sequência, o atirador foge. O irmão de Jorge estava na festa, viu tudo. Chegou a levar o pintor para um hospital da região, mas Jorge Mauro já chegou sem vida. Outras pessoas que estavam no evento reconheceram o atirador. Quem é ele? Eles disseram para a polícia que se trata de um policial. E esse atirador conhecia Jorge Mauro. Mas o que aconteceu entre eles? Vamos ver a reportagem. O crime foi num pagode, num bar na Baixada Fluminense. Tudo seguia num clima de confraternização entre dezenas de clientes. Mas, de repente, esse homem de camiseta preta e óculos na cabeça caminha com um copo de cerveja na mão e uma pistola na outra. Ele se aproxima da vítima, atira e vai embora. No momento dos disparos, alguns frequentadores do estabelecimento se afastam. Outros ficam imóveis, sem saber o que fazer. O pintor predial Jorge Mauro Ruas de Paiva, de 51 anos, chegou a ser socorrido pelo próprio irmão até a unidade de pronto atendimento de Comendador Soares, onde já chegou sem vida. Segundo testemunhas, o atirador é um PM que teve um desentendimento há 3 meses com Jorge Mauro e jurou de morte o pintor. A polícia militar não confirmou essa informação. A divisão de homicídios da Baixada Fluminense investiga o caso. As imagens das câmeras de segurança do local do crime já estão sendo analisadas pela Polícia Civil na tentativa de identificar e prender
o autor dos disparos. Familiares e testemunhas do assassinato já prestaram depoimento na sede da unidade. Jorge Mauro foi sepultado no cemitério de Nova Iguaçu. Ele era casado e deixou 2 filhos. Muito bem, a gente segue com o Cidade Alerta, as principais notícias para você que acompanha a nossa programação. Olha que história agora. Também Dia das Mães. Luciene é uma mulher de 40 anos, gerente de uma loja de calçados. Ela abriu a loja no domingo e trabalhou até a hora do almoço, para pegar aquele pessoal que deixou para a última hora comprar o presente. Na sequência, ela foi para a casa da mãe, uma senhora que está doente. O filho da gerente Luan, de 9 anos, foi junto. Mãe e filho estavam voltando para casa a pé, até que acontece o que você vai ver na imagem. Essa é uma das imagens do dia. Ó, a Lucilene e o Luan andando tranquilamente, calçada, lado esquerdo da imagem, no momento em que um carro desgovernado, em alta velocidade, aparece. Mãe e filho foram atropelados e mortos em pleno Dia das Mães. Eles foram prensados contra, olha só, a casa que tem ali o muro. O motorista do veículo desgovernado não ficou ferido. Para a polícia, ele disse que o carro perdeu o freio na descida. Porém, ele não tem habilitação, ele não tinha que estar dirigindo. Lucilene, a mãe, e Luan, o filho, foram encontrados sem vida, embaixo do carro ali abraçados. A mãe tentou proteger o filho da morte em pleno Dia das Mães. Que tragédia, veja comigo. A imagem impressiona. No canto esquerdo do vídeo está Lucilene Rodrigues Carneiro Neves, de 40 anos, e o filho Luan Henrique Rodrigues Neves, de 9 anos. Eles andam tranquilamente pela calçada quando, de repente, surge um veículo em alta velocidade e bate violentamente nas vítimas, que são arremessadas contra o muro. O impacto é tão forte que o veículo chega a capotar. Os pedestres são mãe e filho que morreram na hora. E quando é acidente envolvendo criança, isso aí choca, porque a gente é pai e a gente usa o princípio da empatia. A gente coloca-se no lugar dos entes queridos perdendo um filho. A violência do acidente foi tão grande que o para-brisa saiu por inteiro. O muro desta casa também foi atingido. O motorista, de 54 anos, não se feriu gravemente. O carro que ele dirigia é de 1995 e ficou bastante destruído. Segundo a PM, ele contou que o sistema de freios do veículo falhou e, por isso, não conseguiu evitar o acidente. Ele foi acionar o dispositivo de freio e percebeu que não tinha freio. Nisso ele apavorou-se, desceu em desabalada carreira, em alta velocidade, e quando ele chegou no final da Palmor Teixeira Viana, ele não conseguiu fazer a curva para entrar na rua Silva Jardim, onde ele atingiu as vítimas aí sobre a calçada. Ainda de acordo com a polícia militar, o homem confessou que havia ingerido bebida alcoólica pela manhã. Apesar disso, os 3 testes do bafômetro realizados no condutor deram negativo. O motorista, que não era habilitado, foi levado para a delegacia. Sem condições de gravar entrevistas, familiares das vítimas contaram que Lucilene era gerente de uma loja de calçados em Santa Luzia. Nesse domingo, ela trabalhou para atender os clientes no Dia das Mães e levou o filho. Depois do trabalho, visitou a mãe dela, que está doente. Na volta para casa, Lucilene e Luan teriam feito um caminho diferente quando foram atropelados. Segundo a polícia, os corpos de mãe e filho foram encontrados abraçados na cena do acidente. A mãe deve ter tido aquele pressentimento de uma coisa ruim. Ela já agarrou o filhinho dela. Eles foram arrastados e não se largaram, né? Um braço dele ficou sobre o ombro dela, o que causou essa impressão de que ela ainda tentou fazer alguma coisa para ajudar o filho. A perícia criminal esteve no local. O veículo, que não tinha licenciamento, foi rebocado. Eu acho que essa cena não vai sair da mente dos policiais que chegaram lá, né? Porque a mãe está andando com o filho, quando ela ouve o barulho do carro desgovernado, imediatamente o que ela faz? Ela abraça o filho para protegê-lo. Mas o impacto é tão grande que os dois morrem, mas ela
se ela pudesse voltar um pouquinho atrás, ela entregaria a vida dela pelo filho, porque ela faz isso para proteger o garotinho, mas não tem jeito. Não conseguiu. Infelizmente, esse condutor desse veículo, sem habilitação, sem licenciamento, ou seja, tudo errado, né? Tem que responder por dolo, né? Homicídio doloso, para ficar preso no mínimo aí uns 40 anos. É, mas o cara tá dirigindo sem habilitação e não acontece nada. Não acontece nada. Ele fez um bafômetro, deu negativo, mas ele falou que tinha tomado um uísque de manhã. Mas se ele não tem habilitação, ele não pode estar dirigindo. Não tem habilitação, não pode estar dirigindo. Ou seja, a partir do momento que você pegou um carro e se envolveu num acidente, acabou. Acabou a cadeia para ele. Mas aqui no Brasil parece que tem lei que pega, lei que não pega. Tem gente que vai para cadeia, tem gente que não vai para cadeia. Lamentável. Olha, Maria Aparecida da Costa e Gabriel Fernandes, de 17 anos, mãe e filho, eles foram brutalmente assassinados dentro da própria casa. O assassino é este homem que você vai ver agora, Gessé de Paiva, de 46 anos. Ele é enteado de Maria e irmão de Gabriel. O crime aconteceu depois que Maria foi buscar os filhos em uma adega. Ela estava com medo de que os dois acabassem presenciando uma briga entre facções que poderia acontecer no local. Contrariado, o Gessé iniciou uma discussão com a madrasta. Já em casa, a briga continuou e Gessé acabou pegando uma faca. Primeiro ele agrediu a mulher. Ao ver a mãe atingida, Gabriel tentou defendê-la, mas também foi esfaqueado pelo irmão. Antes de fugir, Gessé ainda deu mais algumas facadas em Maria. Ele é procurado pela polícia. Veja comigo. Um crime marcado por violência e frieza. Maria Aparecida da Costa, de 45 anos, e o filho adolescente Gabriel Fernandes, de 17 anos, foram assassinados de forma brutal. O principal suspeito é enteado da mulher, Gessé Jaime de Paiva, de 46 anos. O homem usou uma faca para matar tanto o irmão quanto a madrasta de forma violenta. A mulher saiu de casa para pegar o filho adolescente e também o enteado em uma adega, pois soube de uma informação que nessa festa iria acontecer um confronto entre facções criminosas. Preocupada, ela foi até o local e conseguiu trazer tanto o filho adolescente como também o enteado. Mas chegando na residência, iniciou-se uma discussão. Gessé golpeou a própria madrasta com um golpe de faca. Tudo foi presenciado pelo adolescente, que correu até a cozinha e também pegou uma faca para defender a mãe. Mas ele foi desarmado pelo irmão, assassinado com 7 facadas. Ao perceber que o irmão já estava morto, Gessé foi novamente até a madrasta e acabou assassinando a mulher com 17 facadas. Ao perceber que havia matado tanto o irmão como também a madrasta, ele fugiu aqui da residência. A delegacia especializada em homicídios e sequestros foi acionada para iniciar as investigações sobre o caso. Agentes do Instituto Médico Legal fizeram a remoção dos corpos após a perícia no local do crime. A violência deixou os moradores assustados. Ninguém quis gravar entrevista, mas relataram que o suspeito trabalhava com reciclagem e fugiu depois do duplo assassinato. Atenção, atenção para o que você está fazendo, porque eu vou trazer novidades do caso Gisele. Eu continuo, acompanhei o caso Gisele semana passada. Gisele foi encontrada. Coloca para mim a foto da Gisele aqui, Duriel. Essa é a Gisele, a moça que desapareceu na semana passada. O Cidade Alerta descobriu que a mulher que desapareceu em Goiás esteve em São Paulo. Ela já foi localizada, mas não voltou para casa. Repito, Gisele foi localizada, mas não voltou para casa. O final da história é surpreendente. Se você já está sabendo o que aconteceu, assista comigo porque eu vou trazer outros detalhes. Se você não está sabendo ainda, se prepare. O caso da Gisele é aquele que a moça ligou para o marido pedindo socorro porque havia acabado a gasolina do carro. Essa parte que você desce. Aí ela guardou a chave ali, embaixo. O carro embaixo de uma árvore, numa rua tranquila. Ela escondeu a chave para o marido pegar o carro, botar um litrinho de gasolina e ir para o posto abastecer. Ela teve uma pane seca.
O carro ficou sem combustível. Ela gravou esse vídeo para o marido dela, o Luan, informando que o carro estava lá. Como ela tinha que seguir para o trabalho, ela chamou um aplicativo, mas ela sumiu depois. O marido ia pegar a chave do carro e ela ia para o trabalho. Mas ela estava com dor de dente. E ela ia parar no dentista. Ela ligou para o patrão e disse que ia passar no dentista para cuidar do dente do siso. Mas não há registro dela entrando em nenhuma clínica. Ela foi vista numa rodoviária, conversando com um caminhoneiro. E depois ela desaparece. Ela ficou desaparecida por quase uma semana. Descobrimos que ela tinha uma dívida e ela foi encontrada. E mesmo de volta, parece que as coisas não serão mais as mesmas. Ela veio para São Paulo com esse caminhoneiro e agora voltou. Mas parece que ela não volta para casa. Branquinho, conta pra gente essa história. Vamos lá, Douglas Branquinho, aqui no Cidade Alerta. Gisele Heloísa, 29 anos, casada há mais ou menos 10 anos, mãe de uma menininha de 6 anos, moradora aqui do residencial Triunfo 2, em Goianira, região metropolitana de Goiânia. Na segunda-feira, dia 5, ela sai para trabalhar. Mas antes, ela disse tanto ao marido quanto ao patrão, ela é diarista, trabalha ali dando faxinas. Ela disse que precisava ir ao dentista, que iria numa consulta, um dente estava ali incomodando, e que depois dessa consulta, se ocorresse tudo bem, ela ia para o trabalho. Fez como fazia sempre, pegou o carro ali da família, ela mora aqui coisa de 400 metros, aqui nessa região, aqui no bairro mesmo, no residencial Triunfo 2, em Goianira. Ela pegou o carro, e aí exatamente neste ponto aqui, na sombra dessa árvore, o carro teria dado uma pane seca. Ou para ser mais direto, teria acabado o combustível. Ela então, para não perder a consulta, decide deixar o carro aqui e, de acordo com o que ela mesma disse, neste vídeo... É na caixa d'água. Aqui é aquela rua que vai dar lá em casa. O carro tá aqui, bem na esquina, debaixo dessa árvore aqui. Os afazeres ali não deu para eles se falarem, ali na parte da manhã, no período da manhã. Somente quando ele vem aqui na hora do almoço, buscar o carro, ele pegou o carro e ligou para ela, para avisar, ó, Gisele, já peguei o carro. E ali, ele não consegue mais falar com ela. Ela simplesmente desapareceu. Preocupado com isso, o marido dela, homem trabalhador, resolve procurar a polícia. Terça, quarta, quinta. Na sexta-feira, as buscas se intensificam ainda mais. O pai da Gisele, que mora em Minas Gerais, o pai dela mora em Minas, a mãe mora em Caldas, ela não seria muito próxima da mãe. O pai dela já estava aqui, ajudando ali também a procurar. A equipe da delegada Carla de Bem decide ouvir os dois mais uma vez. Na sexta-feira, eles são ouvidos lá na delegacia de Goianira. No sábado, a Gisele já estava no radar da polícia. A polícia já tinha informações, a equipe de polícia civil, inclusive, já sabia que ela poderia estar no estado de São Paulo. E aí, num ônibus, lá na cidade de Itumbiara, uma abordagem policial, o pessoal da Polícia Militar já estava avisado, estavam abordando o ônibus ali, para ver se encontravam a Gisele, ela já estava sendo rastreada. Ela vinha do estado de São Paulo, de volta para Goiás. Quando lá em Itumbiara, mais ou menos 200 quilômetros de distância aqui de Goianira, ela é encontrada. Ela foi ouvida no mesmo dia na delegacia de polícia em Goianira. Inclusive temos imagens exclusivas de quando ela, acompanhada do esposo e do pai, saem da delegacia. Por que você saiu aquele dia sem avisar ninguém? Você não quer falar pra gente o que aconteceu? É verdade que você estava devendo 6 mil reais? Por que você não avisou ninguém? Você realmente estava com outra pessoa? A Gisele, quando foi encontrada ali, disse que ela e o marido estariam devendo a quantia de 6 mil reais a uma pessoa. E aí já é uma história esquisita, porque a apuração policial mostrava
que naquele dia que a Gisele sumiu, ela teria transferido R$9.000 da conta do marido para a conta dela. Quando questionado, o marido disse que isso acontecia, porque às vezes ela fazia isso, passava o dinheiro para a conta dela, fazia essa movimentação para gerar o score, né? A pontuação, para conseguir crédito. Nisso, ela teria saído daqui, tomou essa moto por aplicativo, mas o motociclista mesmo, vendo essa repercussão, viu o rosto dela, procurou a polícia e falou: ó, carreguei essa mulher. Mas a Gisele disse que lá da Vila Mutirão, na região noroeste, ela foi parar na rodoviária em Aparecida de Goiânia, do outro lado, mas também aqui região metropolitana da capital do estado de Goiás. Lá em Aparecida, ela teria conhecido Lucas, um caminhoneiro que dizia que morava em Palmas e que estava de passagem por aqui e seguiria para São Paulo, onde lá ele buscaria um caminhão para trazer, levar para o estado do Tocantins. Gisele, então, conhece Lucas ali no ônibus, faz uma amizade com ele e junto com ele decide seguir viagem. Passa todos esses dias por lá e teria decidido, às vésperas do Dia das Mães, voltar aqui para o estado de Goiás porque a repercussão estava muito grande. Foram dias difíceis para o marido abandonado. Primeiro, a preocupação em saber o que havia acontecido com a mulher. Depois, o cuidado, para não deixar a filha pequena saber o que estava acontecendo. Para a menininha disseram que a mãe estava viajando. Ele não pode incriminar totalmente se é ele, ou se foi eu, ou se foi por conta própria dela. É complicado isso, cara. Eu, sinceramente, a gente não sabe do ser humano mais, sabe o que está acontecendo. Nossa reportagem recebeu a informação da família do marido de Gisele de que ela, depois de prestar esclarecimentos à polícia, não quis voltar para casa, nem buscar nada. Sequer quis ver a filha, e por isso passou o Dia das Mães sem a mãe. A criança continua sem saber de nada. Gisele teria pedido ao pai dela que a levasse de volta para o local onde ela estava, mas que não sabem se esse local seria Itumbiara ou mesmo São Paulo. E não sabem também se ela estaria com o homem que a acompanhava na viagem. Não conseguimos contato com a mulher, antes desaparecida, agora encontrada. Bom, o Branquinho trouxe aqui as informações. A Gisele saiu por livre e espontânea vontade, mobilizou a imprensa, mobilizou uma força policial muito grande e a gente não sabe se ela teve ali uma crise, se ela teve um lapso de memória ou se ela foi porque quis, mas ela podia ter dado uma ligada, né? Pelo menos para o pai dela, ou pelo menos para a filha dela, que vai fazer aniversário agora. Todo mundo, inclusive, empenhado na festinha da menina. Só que me parece que agora ela não retorna para casa. Então eu acho que tem alguma situação aí envolvendo essa crise familiar. Mas o que chama a atenção é que se você bate um fiozinho e fala, ó, não estou desaparecida, estou fora, me erra, me deixa, tinha resolvido a situação. Por quê? Porque tem muita gente que precisa da nossa ajuda. Tem muita gente que precisa. Quantas pessoas foram localizadas? O Rafael Perantunes, meu diretor aqui, ele está aqui no Cidade Alerta já há muitos anos. Quantos e quantos casos já foram solucionados por conta do Cidade Alerta? Então a gente está aqui para ajudar também. Exatamente, é a força do jornalismo da Record, do Cidade Alerta, né, que consegue resolver os casos. E ela poderia realmente, como você disse, dar uma ligada para o pai, né, e avisar ao pai, não quero mais voltar para a família, estou indo embora, arrumei outra pessoa, vida que se segue, né? E não mobilizar todo mundo aí. E nem sei se ela arrumou outra pessoa, pode ser que não, mas assim, pelo menos não foi levada por ninguém, não tem um crime aí. Sim, ainda bem, né? Ainda bem. Bom, atenção, gente, a polícia, esse caso também, a polícia acaba de desvendar o mistério de Mônica. Mônica é aquela moça que foi assassinada no meio da rua. Uma moça apaixonada por academia. Aqui está a Mônica, nós vamos separar as fotos dela, mas aqui são os vídeos que foram feitos por ela numa academia. Ela publicava a rotina de vida saudável dela nas redes sociais. A Mônica, vocês vão lembrar, tem uma foto dela, isso. A Mônica, 2 meses antes dela ser assassinada, ela deu uma entrevista para a Record. Porque uma tia dela tinha morrido em um acidente de trabalho
E ela pediu uma investigação pela morte da tia, ela queria saber realmente o que aconteceu, e teve uma manifestação lá na porta, ela deu uma entrevista. Você tem aí a entrevista que ela deu? Ela deu uma entrevista pra gente, a Mônica. E ela teve essa morte misteriosa. Olha ela dando entrevista lá na empresa. Com umas partes bovinas para guardar e havia caído um objeto. A gente não sabe... essa é a Mônica dando uma entrevista semanas antes de ser assassinada. Pois bem, a gente trouxe aqui a morte misteriosa da Mônica. Se o Duriel tiver a imagem do momento que ela foi atacada, era uma imagem que chamava muito a atenção também. Ela foi assassinada a tiros em plena luz do dia. Olha essa imagem, ó. Lá em cima, no alto do seu televisor, ela estava andando na calçada, quando um homem desce do carro, ataca, atira e foge. Olha só, em plena luz do dia, e depois o carro passa em alta velocidade. Pois bem, agora a polícia descobriu quem matou e quem mandou matar a Mônica. Tem nada a ver com a entrevista que ela deu, não tem nada a ver com aquele outro caso, pelo amor de Deus, nada disso. A Mônica conheceu um rapaz e começou a se relacionar com esse rapaz. O nome dele é Kleber. Mas o Kleber tinha saído de um relacionamento com uma moça, com a Miriam. E ele parou de sair com a Mônica. E resolveu, esse aqui é o Kleber, ó. Chapéuzão, correntinha, relógio. O Kleber voltou para ex, a Miriam. E aí o Kleber falou: Miriam, eu queria voltar com você, eu estava saindo com a Mônica, mas eu quero continuar com você. Pô, a Mônica é legal, bacana, mas você que é a mulher da minha vida. A Miriam falou: olha, eu volto, mas a Mônica tem que sair de circulação. Ela falou: tá bom, se é que você me entende. A Miriam tinha um ciúme da Mônica. E para voltar, Miriam teria pedido a cabeça de Mônica e Kleber aceitou. Tem reportagem completa, você assiste tudo agora comigo aqui no Cidade Alerta. Vamos ver. A prisão do casal é o desfecho da investigação que revelou a trama criminosa por trás do assassinato de Mônica Carvalho. A jovem bonita, que gostava de postar vídeos na academia e divulgava boas práticas de saúde, foi morta a tiros em plena luz do dia. Imagens do circuito de monitoramento mostraram detalhes importantes do carro utilizado pelos assassinos. Nós identificamos que a caminhonete era de propriedade do pai da Miriam e, a partir da identificação da caminhonete utilizada na prática do crime, a gente fixou em uma linha e aí nós fomos nos aprofundando nela até chegar na autoria. A gente identificou que o Kleber era o motorista no momento da execução do crime. Ele leva o atirador até o local onde a Mônica foi executada. O casal ficou escondido em uma propriedade rural por cerca de 2 semanas e foi preso no local. Kleber e Miriam chegaram à delegacia escoltados por policiais fortemente armados. Esse grupo criminoso já vinha monitorando. Inclusive, o crime estava previsto para ter acontecido no dia 22 de abril. Por algum motivo, eles não conseguiram executar e fizeram a execução no dia 26. Segundo a polícia, o crime que chocou a população foi consequência de um triângulo amoroso entre o corretor de imóveis, Kleber, a esposa dele, e a Mônica, a amante. Miriam teria ficado revoltada ao descobrir o relacionamento extraconjugal do marido e então passou a planejar a morte da vítima. Para executar o plano, o casal teria contado com a ajuda de mais 3 pessoas já identificadas, inclusive o filho de Miriam, Mateus. Depoimentos de testemunhas relatam que ela já tinha observado que ela vinha sendo seguida há algumas semanas. Ela relata que uma moto sempre passava muito devagar por perto da casa dela. Então ela estava se sentindo já ameaçada e perseguida. Embora as investigações já estejam quase encerradas, a motivação do crime ainda não está clara. A principal suspeita é de que, após o término causado pela traição, Kleber pediu a Miriam uma segunda chance. Miriam aceita, mas impõe uma condição. Kleber deveria matar Mônica.
As investigações apontam que, a pedido de Miriam, Kleber fez contato com um homem identificado como Aroilson. Foi Aroilson quem contratou Fábio, o executor. Kleber era quem dirigia a caminhonete e deu fuga ao assassino. O filho de Miriam também teria ajudado no plano, mas a polícia não revelou o papel dele no assassinato. Nós temos, no total, 5 pessoas envolvidas nesse crime. 2 estão presos e 3 foragidos. A Operação Bombardeio do Amor mobilizou policiais de pelo menos 3 delegacias da região. A investigação continuará, ainda irão ser analisados outros elementos investigativos pela Delegacia de Brasil Novo e após o prazo legal o procedimento será encaminhado para a Justiça. Acusados por homicídio qualificado, Kleber e Miriam foram transferidos para o presídio, onde seguem presos à disposição da Justiça. Familiares e amigos ficaram surpresos com a prisão do casal, que fazia questão de compartilhar momentos nas redes sociais. A polícia também apreendeu aparelhos celulares e documentos, e ainda encontrou a possível arma do crime. As características são muito similares, mas a gente ainda precisa passar por perícia técnica para confirmar 100% de que foi essa arma. A espingarda estava na residência de Fábio, o executor. Ele segue foragido, assim como Aroilson e Matheus. As investigações sobre o caso continuam. Não descartamos a possibilidade de que outras pessoas também estejam envolvidas. Você viu que a Mônica é bonitona, toda arrumada, academia. Só que a Miriam também é toda bonitona, toda trabalhada no fitness. Toda trabalhada na musculação. Pode pôr as imagens aí das duas, você vai ver. Agora, eu volto à conversa. Essa é a Mônica. Essa é a moça que teria tido um relacionamento com um rapaz. Aí você falou, Coutinho, mas ela foi sair com um homem casado? Não, não é isso. É que o homem, ele nunca vem pra cima da mulher falando que ele tá traindo a esposa. Sabe qual que é a conversa que o cara passa? Pô, tô num processo de separação, ainda tô vivendo na mesma casa porque não tenho pra onde ir, sabe como é que é, entendeu? Então, o cara passou uma conversa nela, tô me separando, me dá mais uns 3 meses, que aí eu fico só com você, na tua casa, entendeu? Porque pra mim, a culpa sempre vai ser de quem está traindo. A outra pessoa muitas vezes está sendo enganada. Tem a sua parcela de culpa? Claro que tem. Mas no caso aí, é igual a outra fala assim, eu fui atrás dela porque ela roubou o meu marido. Como se ela tivesse colocado ela e falou assim, passa pra cá, que agora você é meu. O cara falou, eu vou. Não, agora eu vou pra cá. Não existe, velho. Ninguém põe arma na cabeça de ninguém. Mas eu volto a ter uma conversa com você que está me assistindo e com o nosso Bob Guastelli aqui. Imagina a conversa. A mulher fala assim, eu aceito você de volta, mas eu quero que você mate a Mônica, porque você me traiu com ela. Se ela morrer, eu fico tranquilo. O cara fala, claro, eu vou matar. Gente, um pão francês de 50 gramas tem mais miolo que esse pessoal tem na cabeça. Porque na hora do cara falar assim, querida, deixa eu só falar uma coisa pra você. Eu quero voltar com você e ela pra mim tá fora. Eu e você juntos aqui vamos seguir nossa vida, não tem crime nenhum. Não, se você não matar, então você não me ama, então fica sozinho. E o cara toca a vida dele. O cara fala, claro, eu mato. Vai lá, tá na cadeia agora. Os dois. Me dá um momento da prisão. Ela toda de amarelo, parece aquela atriz daquele filme Kill Bill. Olha lá, ela presa. Como é que chama? Uma Thurman. Olha lá, no filme. Olha ela aqui, ó. Toda de amarelo. Toda pomposa. E posso falar? Ela ainda vai contratar um bom advogado e vai falar, ele fez porque quis, eu não tenho nada a ver com isso. Você vai ver. Mas as conversas, deve ter conversas no WhatsApp, né? Mensagens aí trocadas entre ela e o namorado, e com certeza a autoridade policial tem. Isso daí como prova contundente. E uma outra coisa que me chamou a atenção, Gotinha, é que a delegada aí, o pessoal da polícia, falou em homicídio, mas deveria ser tratado como feminicídio, porque ele estava namorando a menina, né? Então, é um crime aí que a pena é muito maior. Então, uma dica. Guastelli, pois não. A mãe da Naila vai falar, próximo assunto, ponto na outra linha, próximo caso. Eu anunciei no começo do Cidade hoje, quem é a mulher que foi executada com 14 tiros e a polícia descobriu que ela pode ter sido morta por engano. Os policiais investigam a morte de Naila. A Naila estava num bar. Tinha lá um rapaz, identificado como Marildo. Ele também foi atingido, ele está no hospital, mas ela foi morta.
o alvo dos criminosos seria uma outra pessoa no bar, uma mulher. Olha só, pode encher a tela, por favor, com a foto, aí o vídeo dela. O Ivan Duarte, o nosso repórter, tem as informações pra gente ao vivo. Atenção, Ivan, boa noite pra você. Pode colocar o Ivan. O Ivan tá ao vivo, mas... Peraí, põe o nosso helicóptero no ar. São Paulo já escureceu. Põe São Paulo no ar. Olha só. O Ivan tá onde, o Nath, que lá tá durante o dia? É Manaus? Olha só. Ô, Ivan, fala a hora aí pra gente, pro pessoal saber que você tá ao vivo, mas aí não escureceu ainda. Conta pra gente. Boa tarde. Ou boa noite. Gotino, boa tarde para você, boa noite para vocês aí, mas aqui em Manaus ainda é boa tarde, ó, são 5 horas e 38 minutos, por conta do fuso horário, aqui em Manaus tá claro ainda, justamente para falar sobre esse crime. Naila Rodrigues, jovem de 26 anos, o corpo dela está sendo velado a poucos metros do local que foi o crime. Ela estava em um bar durante a madrugada com os amigos quando foi brutalmente assassinada, com mais de 10 tiros pelo corpo, um crime brutal. A mãe dela está aqui, vai conversar com a gente nesse momento, com exclusividade, está muito abalada, Gotino, porque imagina só, a sua filha sai de casa e não volta mais. E aí a mãe recebe informação que a Naila Rodrigues, jovem de 26 anos, foi morta com 14 tiros pelo corpo. O corpo desta vítima está sendo velado. Ela não quer aparecer, nós vamos respeitar esse momento de muita dor, porque a família acredita que a Naila foi morta por engano. Ela foi enganada com uma outra pessoa, uma outra jovem, que tinha as mesmas características, cabelo liso, morena, quando os criminosos, 2 bandidos em uma motocicleta, chegaram e atiraram diversas vezes contra esta jovem. É um momento muito difícil para a senhora, muito obrigado por falar com a nossa equipe do Cidade Alerta. Fala pra gente, a família toda acredita que a sua filha foi morta por engano. Ela estava no local e na hora errada quando os bandidos chegaram. Eu acredito que sim, porque minha filha não era essa pessoa, não. Minha filha trabalhava, é uma menina de bem, mora aqui tantos anos, aqui nesse bairro, fazia os trabalhos dela. Eu não sei que motivo de tanta revolta. Por que fizeram isso com ela? Eu quero saber. A senhora conhecia essa outra jovem que esses bandidos se confundiram? Ela foi ali identificada como Ionara, a sua filha, a Naila. A senhora conhecia quem era essa outra mulher que esses bandidos foram atrás? Eu não sei lhe dizer, porque quando me chamaram na minha casa, não tinha, ela já estava no chão. Aí eu perguntei lá quem estava, disseram que não sabia, que só tinham dado tiro nela e eles tinham ido embora. Agora a sua filha, a Naila Rodrigues, 26 anos, ela estava sendo ameaçada, ela chegou a comentar para a senhora: mãe, querem me matar, falou alguma coisa, ou a senhora não sabia de nada? Não falou nada, para mim não falou nada, não sabia nada. Ela estava se divertindo no dia das mães, foi beber. Estava na frente de casa, e depois foi para ali, por perto do bar. Mas hoje é madrugada, só a notícia dela lá no chão. E o Marildo, o outro jovem que foi também baleado, qual era a relação dele com a sua filha? Não conheço. Eu não sei quem era esse que estão falando, né? Eu nem sabia, né? Ela estava bebendo, estava se divertindo. Eu não sei com quem é esse povo que estava lá, né? Eu sei que quando eu fui tinha gente, mas disse que não sabe quem era. Não viu quem foi, só chegou e meteu bala nela. Tá certo. Gotino, essa aqui é a mãe da Naila Rodrigues, esta jovem de 26 anos. Ela estava em um bar aqui de Manaus quando foi surpreendida e foi morta aí com 14 tiros. Esse caso segue sendo investigado pela Polícia Civil aqui do Amazonas. Até o momento ninguém foi preso. Ela está morta, o outro jovem que estava com ela foi baleado e segue internado em estado grave aqui no hospital de Manaus. Volto com você. Obrigado, Ivan Duarte, com as informações. 18 horas 42 minutos em São Paulo, horário de Brasília, 17h42 lá em Manaus, né? Tarde ainda, claro, né? E o repórter trouxe aqui a informação.
Corta pro nosso helicóptero, tá tendo uma manifestação, um protesto agora, Zona Sul de São Paulo, Paraisópolis. É isso, Marcos Leandro, a voz da informação. Exatamente, Gotino. Avenida Giovanni Gronchi, veja só essas barricadas acesas neste momento, manifestação promovida por parte dos moradores dessa comunidade, uma das maiores aqui de São Paulo, Gotino, e veja que o trânsito está paralisado nessa altura da Giovanni Gronchi, bem próximo à comunidade de Paraisópolis. Muitas viaturas. Atenção, Marcos! Ô, Marcos, atenção, pede pro nosso helicóptero dar uma afastada, eles estão lançando rojões para cima do helicóptero. Afasta um pouquinho, a própria polícia já passou essa informação, pro nosso helicóptero manter uma distância segura, porque os manifestantes começaram a meter rojão. A gente já está numa distância segura. Perfeito, ótimo. Olha aí, a experiência da nossa equipe, ó. Experiência da nossa equipe. Aí não pega, hein? Aí não acerta, não atinge mais, ó. O nosso helicóptero deu um rasante ali para fazer a imagem e os manifestantes começaram a mandar rojão para cima do helicóptero. Olha que loucura. Marcos Leandro, volto com você, desculpe a interrupção, mas chegou essa informação para mim agora. Importantíssima informação, Gotino. Ô, Gotino, um membro de facção criminosa, ele morreu